E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melvin Rodrigues. Bom, hoje eu vim trazer um vídeo bem especial, na verdade um dossiê, digamos assim, para explicar sobre o Ed Gein, o famoso serial killer, que alguns não consideram ele serial killer, outros consideram, então fica aí nessa dúvida da gente tentar entender melhor esta persona, né? Eu posso dizer assim, e principalmente porque a série Monstro, a história de Ed Gein, vai estrear na Netflix neste próximo dia 3 de outubro. Então, este vídeo aqui é pra gente se aquecer, ter um aquecimento de mais ou menos como que vai ser essa história. Então, antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar falando da infância e a vida familiar do Ed Gein. O nome verdadeiro dele era Edward Theodore Gein e nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin, e ele é filho de George Gein e Augusta Wilhelmine Gein. Seu pai era um homem alcoólatra e frequentemente ausente, e a família vivia em extrema pobreza. Augusta era uma mulher extremamente religiosa, com uma visão distorcida da moralidade. Considerava todas as mulheres como corruptas e pecadoras, exceto ela mesma. E essa visão foi imposta com violência psicológica sobre o Ed e o seu irmão Henry, criando um ambiente sufocante e muito controlador. A mãe do Ed desencorajava qualquer contato social e proibiu o Ed de frequentar a escola além do ensino fundamental. Ela também transmitiu um medo intenso do sexo, ensinando que mulheres eram pecadoras e também muito perigosas. Esse ambiente contribuiu para o isolamento social e também para a formação de uma visão distorcida sobre sexualidade e também relacionamentos. O irmão mais velho, Henry, ele morreu em 1944, provavelmente de causas naturais. Mas a família nunca discutiu sua morte abertamente. Então isso acabou aumentando o clima de silêncio e aquela repressão na casa. Em 1945, Augusta Gein morreu de um câncer no estômago. A perda da figura central, em sua vida deixou o Ed completamente sozinho, isolado e sem qualquer supervisão. Então, o que foi crucial para o desenvolvimento de seus comportamentos macabros foi justamente depois dessa morte da mãe dele. Alguns psicólogos que estudaram Gein apontam sinais claros de esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial e também transtorno obsessivo compulsivo. E assim, galera, o seu comportamento social era extremamente limitado. Ele evitava qualquer interação com vizinhos e passava horas dentro da própria propriedade dele, coletando objetos ali e desenvolvendo uns rituais bem loucos, obsessivos lá. A relação com a mãe dele criou, digamos, um modelo psicológico bem distorcido, porque o Ed, ele queria reconstruir a Augusta. E a sua fascinação por cadáveres femininos refletia um desejo doentio de recriar figuras maternas. Ele desenvolveu rituais pessoais envolvendo roupas, máscaras e outros objetos humanos. O isolamento, combinado com todas essas suas obsessões e traumas de infância e tal, acabou transformando ele em um indivíduo com um comportamento profundamente perturbador e também desviando de tudo da realidade, eu posso dizer assim. E além disso, o Ed, ele apresentava sinais de necrofilia e fetichismo mórbido, sim, galera, e combinados com um interesse na anatomia humana também. E ele manteve alguns hábitos obsessivos, como a exumação de corpos femininos, sem que ninguém percebesse até os assassinatos serem descobertos. O primeiro indicativo de comportamento criminal mesmo veio com o desaparecimento de Mary Hogan, uma dona de taverna local, ali em 1954. Embora nunca tenha sido formalmente ligado à morte dela, relatos indicam que sim, que o Ed tinha acesso e interesse nela, certo? Reforçando seu padrão por fixação por mulheres que lembravam a mãe dele. Em 1957, teve o desaparecimento de Bernice Worden, que isso foi o ponto de ruptura de tudo.
Então o que acontece? A investigação policial começou após suspeitas de vizinhos e evidências físicas que levaram até a casa do Ed. O comportamento bizarro do Ed incluía o uso de roupas humanas para se fantasiar de mulher. Sim, gente, isso é bizarro, é bizarro. Te lembra alguma coisa? Te lembra algum filme? Segura aí que já já a gente vai chegar nessa parte. E ele também era conhecido por andar sozinho à noite pelos cemitérios locais. Sim, e ele costumava desenterrar corpos femininos, escolhendo partes específicas de ossos e peles. Agora vamos falar dos crimes que foram confirmados e o modus operandi dele. Bom, a gente teve a Mary Hogan, em 1954, que ela era proprietária da taverna, estava desaparecida. Suspeita-se que o Gin a matou com uma faca, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. E a outra é a Bernice Ward, em 1957. E o seu corpo ele foi parcialmente desmembrado e levado para a casa do Ed. Olha, gente, esse homem era um monstro. E ele também coletava algumas coisas específicas, tipo máscaras faciais, luminárias de pele, frascos com órgãos, roupas humanas. Era uma coisa louca. E também ele usava partes humanas em alguns rituais pessoais. Muitas vezes, né, como eu tinha falado, fantasias relacionadas à mãe dele. O Ed também exumava corpos de cemitérios locais, né, saqueava corpos de cemitérios locais, mulheres falecidas, removendo pele, ossos e órgãos para suas criações macabras. Como que toda essa história terminou? Então, assim, depois do desaparecimento da Bernice, a polícia local investigou pistas, né, que apontavam para a propriedade do Gin. E o que acontece? A chegada da residência revelou uma coleção de horrores. Gente, imagine, era literalmente um circo de horrores. Então eles chegaram ali, encontraram as máscaras faciais feitas de pele humana, luminárias e móveis revestidos com pele, tá? E um traje completo de mulher feito de pele humana. E além disso, crânios e ossos humanos dispostos ali em móveis, como se fosse parte da mobília da casa. Tinha também caixas contendo órgãos preservados e um altar macabro com partes humanas. Sim, gente, o negócio foi tenso. Então, assim, essa descoberta não chocou apenas a comunidade, mas também toda a mídia nacional, né? Então, a casa do Ed se tornou um símbolo do horror e isolou ainda mais o vilarejo ali de Plainfield na década de 1950. É tanto que ele foi conhecido como o açougueiro de Plainfield, por conta de todas essas coisas macabras ali que ele fez. O Ed Gein ele foi submetido a intensas avaliações psiquiátricas, diagnosticado com esquizofrenia paranoide e transtorno de personalidade antissocial. Por causa da sua insanidade, ele foi considerado inapto para julgamento penal convencional. Infelizmente, não foi dessa vez, né, galera? Então, ele foi internado ali em instituições psiquiátricas ali em Wisconsin, acho que eu falei certo, Wisconsin, onde ele passou 27 anos até a sua morte, que foi no dia 26 de junho de 1984. Durante sua permanência lá, ele continuou sob supervisão e especialistas relataram seu comportamento calmo e distante, mantendo-se totalmente recluso e com obsessões bem menores, porém sem aquela reincidência de crimes violentos dentro da instituição. E agora sim, gente, vamos falar da influência cultural e os filmes e personagens que foram inspirados pelo Gein. Bom, gente, a história do Gein inspirou inúmeros personagens, certo? Personagens icônicos do terror. Então, vamos já começar com Norman Bates, de Psicose, né, de 1960. Um assassino obcecado pela mãe, reflexo direto da obsessão de Ed. Eu acho que esse foi o filme que mais refletiu essa obsessão que o Ed Gein tinha. O Massacre da Serra Elétrica, pela questão do uso de máscaras de pele humana e do comportamento sádico lá dele. A gente também teve a questão do Buffalo Bill, que apareceu em O Silêncio dos Inocentes, da criação de um traje de mulher.
Quando eu falo um traje de mulher, é literalmente feito de mulher, certo? E também Dr. Oliver Threadson, de American Horror Story Asylum, que foi uma das melhores temporadas, inclusive. Uma combinação de traços do Gein com outros assassinos. E o Ed Gein, ele teve um impacto profundo na criminologia, na psicologia e também na cultura popular, como eu falei. E o seu caso gerou vários debates, principalmente na questão de relação entre abuso infantil e crimes violentos, isolamento social e sua influência na psicopatia, e também os limites da insanidade legal e justiça criminal. A sua história também transformou Plainfield em um sinônimo de terror, inspirou gerações de escritores, cineastas e até mesmo psicólogos a estudarem o perfil do serial killer isolado e ritualista. Apesar de que muita gente não considera serial killer, mas tá aí para a discussão de vocês. Até hoje o legado dele é usado em cursos de criminologia, análises psicológicas de assassinos e na construção de personagens de terror baseados em fatos reais. E você, galera, sabia de tudo isso que o Ed Gein fez? Vocês também estão ansiosos para a série que vai estrear dia 3 de outubro da Netflix? Olha, eu já tô no hype, hein? Já tô no hype, e quem conhece o canal Melker Rodrigues sabe que eu fiz cobertura das 2 temporadas anteriores da antologia Monster, e obviamente estou aqui também para comentar de Monstro a história de Ed Gein. Assim que a série estrear, eu estarei aqui para dar o meu veredito também. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.